Amigas e amigos, eu tenho me ausentado um pouco aqui dos comentários, estou cuidando de uma fase de transição. Este canal, inclusive, deve passar por algumas reformulações, né? Tem alguns projetos que a gente está tentando implementar, mas em breve eu retomo a rotina de comentários com mais frequência. Se tudo correr bem, logo logo essa rotina será retomada. Peço a compreensão de vocês, inclusive, porque este comentário deve ficar com um áudio um pouco prejudicado. Eu estou falando aqui um pouco de improviso, improvisando aqui o áudio, e espero que dê para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando, né, e compreendendo as limitações aqui. Nesse caso, o áudio saia com deficiência. Certamente a qualidade não vai ficar boa. Não vou editar, vou subir direto, e por isso que eu estou pedindo a compreensão de vocês. Eu quero falar um pouco dos acontecimentos aí, dos últimos tempos, os principais acontecimentos, das conjunturas políticas, econômicas, e sem dúvida alguma que o destaque foram as eleições dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? Isso todo mundo, acho que de uma forma ou de outra, tomou conhecimento desses acontecimentos. Na Câmara dos Deputados a coisa não foi tão tumultuada, mas no Senado houve ali um golpe descarado do bolsonarismo, né? Uma demonstração daquilo que eu venho falando aqui, que a gente não pode subestimar a marcha da extrema-direita. Eles não têm escrúpulos, articularam ali um grupo para dar o golpe, deram um golpe sim, né? Rasgaram, pisotearam, passaram por cima do regimento interno, né? Atropelaram a Constituição, atropelaram a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Enfim, foi um circo que eles armaram ali com a determinação de não entregar a rapadura. Por que que isso aconteceu? Porque na Câmara dos Deputados eles já tinham tomado ali uma chamuscada, né? É evidente que a eleição do Rodrigo Maia não foi 100% do agrado do bolsonarismo. O problema é que eles não conseguiram arregimentar na Câmara dos Deputados um grupo como eles conseguiram no Senado, né? O Onyx Lorenzoni, o ministro-chefe da Casa Civil do governo, entrou em ação, né? E fez ali, como eles sempre fazem, né? Aquelas barbaridades, né? Mobilizando gente de baixo extrato moral, como o Álvaro Dias. É uma piada, o Álvaro Dias entrando em cena dizendo que é da nova política. É uma piada, né? Só lembrar, eu sempre falo aqui do caso de Maringá, ele foi um dos principais beneficiários daquele desvio de R$ 500 milhão naquela época, em valores atualizados, né? Supera R$ 1 bilhão. A história lá do desvio dos tucanos, né? Do advogado tributarista Erivaldo Souza, amiguinho do Sérgio Moro, que depois o Sérgio Moro foi lá fazer aquela palestra no ato interreligioso organizado por ele. Eu sempre comento aqui, isso é um escândalo, uma vergonha, envolvendo inclusive religiosos, né? O arcebispo metropolitano, né? Presidente do Conselho das Igrejas Protestantes e de outras religiões também. Está lá no outro lado da notícia.com.br. Eu sempre falo aqui porque é um escândalo, é uma vergonha que o Sérgio Moro era estagiário do Erivaldo Souza, condenado no desvio, né, desse montante aí de milhão de reais, R$ 1 bilhão atualizado, segundo dizem, né? Enfim, o que aconteceu foi que o Álvaro Dias foi um dos principais articuladores desse golpe, junto com o Onyx Lorenzoni, envolveu o Tasso Gereissati, né, aí um dos caciques do PSDB, né, e fizeram ali uma articulação desavergonhada, envolvendo aquela senadora do Mato Grosso do Sul, a Simone Tebet, também, Tebet, não sei como que pronuncia exatamente o nome dela, né, e deram um golpe porque é isso, eles tinham perdido, né, uma chance de fazer a mesma coisa, fazer barba, cabelo, bigode, como se diz, porque o Rodrigo Maia, é evidente que o Rodrigo Maia é de direita, tem uma ideologia de direita, atende interesses da direita, mas é aquela história da velha política,
Ele nunca disse que ele era da nova política, essa história que eu sempre falo aqui do bem contra o mal, esse primarismo lavajatista que tem a classe política corrupta e chegaram os anjos que caíram do céu, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Robertson Pozobon, chegaram os limpinhos que iam limpar tudo e tal, a turma que veio lá da Operação Banestado e tal, né, do consórcio Garibaldi, enfim, essas coisas que eu sempre falo aqui. Portanto, a gente não pode subestimar, né, essa questão da Operação Lava Jato. Né, isso esteve muito presente na discurseira do golpe bolsonarista no Senado. Né, o Renan Calheiros também é a mesma coisa, do Rodrigo Maia. Né, não dá para dizer que ele tem compromisso com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Não é assim um defensor ferrenho disso, né, ideológico, né, com firmeza do Estado Democrático de Direito. Agora, ele não é da laia bolsonarista, lavajatista, inclusive ele critica muito, tem batido de frente com a Operação Lava Jato, né? Isso para eles é mortal. Né? Um presidente do Senado com esse perfil, com essa característica, né? Com o poder de articulação que tem o Renan Calheiros, para eles, né? É isso, eles não conseguiram organizar isso na Câmara dos Deputados. E isso é um dado importante, é um dado importante. Né, a Câmara dos Deputados pode sim se transformar numa trincheira, né, de resistência ao avanço da extrema-direita. Essa história, né, a nova política, vamos chegar lá com a nova política, vamos tirar os velhos políticos, né, a não ser os desavergonhados, igual o Álvaro Dias, que não tem escrúpulo, não tem princípio, não tem nada disso, um corrupto conhecido, né, com todas essas evidências que eu acabei de mencionar aqui. Né? Eles não, a menos que eles consigam articular lá e tal, dar um golpe por dentro, enfim, né? Dentro na Câmara dos Deputados, a tendência de se formar ali uma resistência democrática é muito maior. A ofensiva da extrema-direita, do bolsonarismo, né? Isso foi um detalhe importante, a questão da institucionalidade. Né, com toda a ideologia representada pelo Rodrigo Maia, a história da velha política, da nova política, a nova política chegou aí para trazer, né, isso, a corrupção institucionalizada, institucionalizaram a corrupção e trouxeram para dentro do aparelho do Estado, no Poder Judiciário, né, no Poder Executivo, e agora eles queriam enfiaram de certa forma lá no Poder Legislativo, no Senado Federal. Né. Essa questão, portanto, da eleição do Rodrigo Maia, ela precisa ser entendida num âmbito maior, né? Não fazer esse papelão que fez aí, né? Um agrupamento esquerdista, entre aspas, né? Entre aspas, o PT e sobretudo o PSOL, que fez um papel aí de figurante, né? Com o lançamento da candidatura do Marcelo Freixo, era claramente um figurante, né? Ninguém tinha ilusão de que eles poderiam, né, vencer aquela disputa ali com o cenário que se formou, né, o bolsonarismo lançando uma penca de candidatos que foram desistindo um a um por absoluta falta de apoio, de condição de articular. Faltou ali isso, né? Um Álvaro Dias, um Tasso Gereissati, né, o Onyx Lorenzoni tentou fazer essa articulação, né, esbarrou no poder de articulação do Rodrigo Maia, que foi inclusive buscar apoio na oposição. Aí entrou a UDN de esquerda, que eu já chamei aqui de UDN de esquerda, né, com o lançamento do figurante Marcelo Freixo, né, um papel absolutamente inconsequente. Se não bastasse isso, né, insistiram em notas atacando sobretudo o PCdoB, né, e o PDT, que optaram por não fazer papel de figurante, mas se inserir na disputa real, no que é concreto, né, nos movimentos táticos que possam dar consequência a um processo de formação de uma trincheira de resistência, inclusive contra o próprio Rodrigo Maia, que é importante, sim garantir a institucionalidade, o respeito ao espaço para a atuação da oposição, não é meramente entrar lá e fazer papel de figurante. Isso aconteceu lá atrás, com resultados desastrosos, quando o Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, né, também fizeram outro movimento, né, errático, né, num processo mais recente, quando o PT lançou 2 candidatos, disputas internas e tal. Né, aí fica, portanto, o saldo disso, né, a velha questão do moralismo, do falso moralismo, né, que não tem consequência. Isso resulta em quê?
Serve para quê? Aparecem bonitinhos lá na foto e tal, nós somos defensores, paladinos da moralidade, defensores da moralidade, não sei o quê, buscamos a união de esquerda, não sei o quê. Mas para quê? União em torno de quê? Com qual objetivo? Com qual finalidade? Isso é ser inconsequente. E os ataques que fizeram depois, e é importante aí separar as coisas, porque uma parte do PT não embarcou nisso, não embarcou, só ver a votação. Teve uma parte de parlamentares do PT que não votou no aventureiro, no figurante Marcelo Freixo. Porque é isso, as coisas são concretas, elas têm que ter concretude. Não é sair na foto bonitinho lá como se fosse o DN de esquerda, né? Eu sou defensor da moral, dos bons costumes e tal. E esse discurso serve para quê? Esse discurso fica bom na boca da direita. E os ataques que eles fizeram depois... é uma mancha, os ataques ao PCdoB, sobretudo, é uma mancha, uma nódoa na história desses partidos, sobretudo do PSOL. Fica aí uma mancha, assim, num comportamento desleal, num comportamento inconsequente, aventureiro, para simplesmente posar aí de vestal, de puros, com princípios e tal. É isso. No fundo, apurando, tirando tudo, tirando os noves foras, etc. Não é só porque qual é o resultado disso? Não um mero oportunismo. Para sair por aí dizendo, nós somos aqui defensores da moral, dos bons costumes e tal. O velho discurso denista, da direita, de duas caras, etc. É evidente que a vida segue, estamos no mesmo campo, precisamos superar isso, buscar a unidade, etc, etc. Agora fica o registro aí para a história, de uma posição absolutamente que não condiz com quem defende a verdadeira moral, a verdadeira consequência nos atos políticos, no sentido de abrir caminho. Tem que se abrir caminho, não dá para ficar parado dizendo, gente, isso aí quem faz é esses pregadores que ficam aí nas ruas batendo na Bíblia. Gente, eu sou do bem, eu sou da moral, e não serve para absolutamente nada. Somando 1 mais 1, 2 mais 2, ligando A com B e tal, não dá em nada, é a soma zero. Não dá para fazer essas equações, 1 mais 1, liga A com B e tal, é somar zero com zero que dá zero, e fica aí no zero e não resulta em absolutamente nada de concreto, de real. É isso, não dá para brincar em serviço, nós não estamos numa situação que a gente possa se dar ao papel de ficar aí fazendo figuração, ser figurante. Veja a conjuntura mundial, veja a situação mundial. Tem aqui, até peguei aqui para ilustrar isso que eu estou falando, um editorial do jornal Folha de São Paulo, que se insere também aí nessa questão toda, essa segunda condenação do ex-presidente Lula, mais uma condenação covarde, infame, indecente. Aqui o editorial da Folha fala das eleições em El Salvador, no dia 3, agora no domingo passado, que diz que confirmou o triunfo de Nayib Bukele, acho que é assim que se pronuncia, ex-prefeito da capital, El Salvador e tal, que ele derrotou os dois partidos tradicionais, que é a Aliança Republicana Nacionalista, a Arena, que é de direita, e a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que é de esquerda, que uma governou de 89 a 2009, e a outra, a de direita até 2009, e a de esquerda comandou o país nos últimos 10 anos. Aí diz aqui a Folha editorial, que a semelhança de outros países em que ascenderam figuras identificadas como outsiders, novatos, os salvadorenhos expressaram nas urnas a descrença em relação aos habituais ocupantes do poder. Diz, não bastasse a violência, a corrupção tornou-se sistêmica e manchou as duas forças políticas de sempre. O ex-presidente Antônio Saca, 2004-2009, da Arena, foi condenado à prisão por desviar o equivalente a R$1 bilhão. Olha aí. R$1 bilhão. Maringá, só Maringá lá. R$1 bilhão. Só Maringá. Se pegarem as contas do José Serra, do Eduardo Cunha, na Suíça, sei lá, no exterior, paraísos fiscais, as malas do Gedel Vieira, do Aécio Neves, enfim, essas coisas todas aí. Isso eu estou falando só no âmbito aí que eles dizem. Não estou pegando aí os dados da Receita Federal, que eu sempre falo aqui, de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, etc. Sonegação de imposto. Então isso aí vai em escala de sabe-se lá o quê. Agora R$1 bilhão aqui diz que condenaram o ex-presidente da Arena.
Seu sucessor, Maurício Funes, 2009-2004, né, da Frente Farabundo Partido de Libertação Nacional, que manteve relação próxima com os governos petistas, de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, foi acusado de comandar um esquema que teria subtraído dos cofres públicos em torno de 1,3 bilhão de reais. Aí de novo, a cifra. Deixou o país e se abrigou na Nicarágua do ditador Daniel Ortega. Olha aí como é que eles tratam as coisas. É o que eu sempre digo, é ditador chamando os outros de ditador. Quem não reza na cartilha da ditadura deles, da ditadura midiática. O corrupto dizendo que está combatendo a corrupção. Quer dizer, quem não entra ali no esquema deles é o corrupto. É isso. Eles institucionalizaram a corrupção. Trouxeram a corrupção, sim, como método de governo. Essa lógica aí de privataria, da reforma do Estado, que eles sempre dizem aí, de ataques aos direitos dos trabalhadores e tal. Isso é o mundo da corrupção, que eu sempre falo aqui. O sentido disso é esse clube privado, da elite e tal, de Wall Street, essas coisas todas que eu falo aqui reiteradamente. Levaram para um setor importante do Poder Judiciário, levaram para o Poder Executivo e tentaram empurrar no Poder Legislativo, que de certa forma, é isso, de certa forma, reitero aqui, reafirmo, eles conseguiram implantar dentro de uma parte do Poder Legislativo, que foi essa eleição infame lá no Senado. Aí a Folha diz que não surpreende, então, que Nayib Bukele, acho que é assim que pronuncia, tal candidato por uma nova coalizão de centro-direita tenha atraído os eleitores com um discurso de moralidade na administração pública. Veja como é um plano articulado. Não dá para brincar em serviço, viu, o DN de esquerda? Olha aí, ó, aonde vai a coisa, qual é o caminho da coisa. Que diz aqui que atraiu eleitores e tal. Difícil não traçar um paralelo com as circunstâncias que alçaram Jair Bolsonaro, o PSL, à presidência do Brasil. Passada a campanha exitosa, calcada em redes sociais e avessa a debates, o novo mandatário salvadorenho terá de superar as críticas quanto à falta de propostas claras de governo. Soa familiar, diz a Folha. É isso aí, ó. A reprodução, a cópia fiel do que aconteceu no Brasil lá em El Salvador. Inclusive com Lava Jato. Inclusive com Lava Jato. Essa história de corrupção. Esse udenismo. Agora tem o udenismo de direita e o udenismo de esquerda. A gente viu aí. Acabei de comentar. Aí vai. A Folha, na mesma edição de hoje, faz um outro editorial falando do Lula. Olha aí como a coisa é articulada. A gente não pode brincar, ser aventureiro, fazer figuração tão somente na luta política, na luta ideológica. Que o editorial tem o título aqui dizendo que o caso de Lula diz aqui, a ninguém deveria ter surpreendido a nova condenação do ex-presidente e tal, a história da família que frequentava o sítio de Atibaia e tal. Aí diz, as primeiras evidências contundentes do caso datam de 3 anos atrás, quando esta Folha publicou relatos de uma fornecedora e de um profissional a respeito de obras na propriedade bancada pela Odebrecht a partir do final de 2010, último ano de mandato do petista. Não foi o Ministério Público, não foi a polícia, quer dizer, não foi assim uma investigação, então foi a Folha. Isso. Fizeram uma romaria, um cerco midiático, para fomentar o obscurantismo lavajatista, que afronta o Estado Democrático de Direito, afronta a Constituição de 88, de 46, afronta a Revolução de 30, a abolição, a República, a Independência. Olha aí, a Folha fez uma investigação. Eu estou falando, sou eu, assim, mas qual é a garantia de que o que vocês estão falando aí é verdade? Vocês não tem picaretagem aí de vocês? Esse cerco, essa romaria da mídia e tal. Qual é a garantia de que vocês estão falando a verdade? Quem vai dar a garantia? Aquela velha história, A garantia sou eu. A Folha tem condição de dar alguma garantia de alguma coisa? Faça uma investigação mínima. E aplique os critérios da Lava Jato no cartel mafioso midiático para ver se para um de pé. É isso aí. A Folha prossegue aqui. A revista Veja também publicaram ali. É uma coisa impressionante. Eles são cínicos demais, cara de pau. A Veja também publicara em abril de 2015 que o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, pretendia detalhar despesas da empresa com a reforma do imóvel em seu acordo de delação premiada. É isso, o Moro se baseou em grande parte na sua sentença, primeiro
né, no arroxo que eles deram no Léo Pinheiro, na delação premiada e coagida, e depois em reportagens do jornal o Globo. Quer dizer, uma filha indiana que vai lá, cerca o caso e tal, e entrega, ó, juíza, juíza Gabriela, juiz Sérgio Moro, tá aqui, ó, eu provo aqui para você que, né, realmente teve lá isso, teve aquilo, tal. La garantia sou eu. É a vigarice explícita, né, desfilando na nossa frente. Viu, DN de esquerda? Olha aí, ó. Fica brincando aí que vocês vão ver onde vocês vão chegar com essas brincadeiras. Estou falando aqui com vocês, né, porque criou-se uma tensão, né, por conta desse comportamento, né, acusatório que vocês tiverem. Espero que a gente supere isso, né, não vou falar mais disso, exatamente para a gente buscar a superação disso, porque nós temos coisas mais importantes a fazer e espero que vocês se unam à esquerda consequente para a gente enfrentar a marcha, o avanço da extrema-direita. Olha aí. Aí diz ainda que a Folha que os aspectos um tanto prosaicos do favorecimento não eliminam sua gravidade. O que é esse aspecto prosaico? Eu pego lá uma mulher que diz que vendeu material de construção pro Lula, pega não sei mais quem e tal, o caseiro. Então, o aspecto, isso aí é prosaico. É ridículo, não é prosaico, é ridículo. Né? Como a Folha dizendo que isso aqui é prova, a prova que ela achou, a Folha achou, né, de um gigantesco esquema de corrupção. Aí diz aqui assim, o seguinte: não pode restar dúvida a esta altura de que o governo Lula patrocinou um gigantesco esquema de corrupção, em particular na Petrobras, baseado em superfaturamentos e propinas pagas por empreiteiros. Não pode restar. Olha os termos, as condições, as condicionantes. Né? Não pode restar. Eu estou falando, estou garantindo. A garantia sou eu. Não pode restar dúvida. Eu estou falando. Quem são vocês para duvidar? Sim, eu duvido. Eu estou falando aqui. Cadê o Caixa 2 que a Lava Jato varreu para debaixo do tapete? Eu duvido, Folha. Duvido, sim. Eu nem duvido. Eu tenho certeza. Vocês estão mentindo. Isso é mentira. Isso é o jornalismo porco que vocês fazem e tal, né? Aí diz aqui, tampouco faltam provas das relações promíscuas entre o ex-mandatário e as empresas. Então apresenta as provas, ô Folha. Oi. Apresenta as provas aí, ok? Eu não vi. Eu já revirei isso, fui ver despacho, feitiço, fui ver tudo de Sérgio Moro, de Gabriela, de Deltan Dallagnol, de PowerPoint, de Carlos Fernando Santos Lima e tal. Não vi. Da Folha, do Estadão, do Globo. Eu fui fundo nessa história toda, eu não vi. Né? Então, se vocês têm, mostre aí. Falei aqui uma época, alguém há de se lembrar, que a revista Época do Globo, né, publicou 300 provas contra o Lula e tal. Eu fui lá, paguei R$14, tá, que não tinha digital, até mostrei a revista aqui. Fui ver, cadê? As provas em cima da mesa, até brinquei, falei, mas cadê a mesa? Não tem nem mesa, quanto mais provas. A Folha aqui repetindo, né? Olha aí. Isso é a marcha batida, a ordem unida da direita, né, para aniquilar a esquerda. Aniquilar, a palavra é essa. Né? Aí diz aqui que né, sempre será possível discutir aspectos técnicos de cada decisão dos magistrados, e a análise dos processos ainda tem longo caminho pela frente no judiciário. Avançam no ridículo, entretanto, as teses que atribuem a mera perseguição política à triste derrocada de um dos líderes populares mais importantes da história do país. Ué, é isso. Quer dizer, avançam no ridículo. Quem está avançando no ridículo? As provas em cima da mesa, como a época prometeu e não cumpriu. Vigaristas, 171, né, vendendo mentira aí, né? Aí prossegue aqui, ela até pode, Lula, pode até reconquistar a liberdade, a depender do entendimento a ser firmado no STF e tal, né, sobre a prisão de condenados em segunda instância. Essa história do pacote anticrime do Sérgio Moro, ainda um pacote anticonstituição, né, para incitar a violência, essa história, a velha tese da direita fascista, do fascismo, né, de que violência se combate com violência. Quer dizer, uma ameaça, né, consegue debelar outra, uma ameaça coíbe outra. É a mais pura imbecilidade essa tese, né? Uma ameaça gera outra ameaça, lógico, gera uma espiral, enfim, né? Essa é uma outra questão. E a questão da prisão em segunda instância é para fazer perseguição política, isso é fascismo.
contra a Constituição, contra as regras internacionais e tal, da presunção de inocência, né, contra o Estado Democrático de Direito, do amplo direito de defesa, né, enfim, todas essas questões, provas concretas, não é delação, ilação, arrancada de delações premiadas, né, e coagidas, né, com cerco midiático. Aqui, a Folha, Veja, Globo, tal. São eles os juízes, eles que vão atrás, né, e julgam e tal. E aí os magistrados são assim nessa sentença da juíza Gabriela, por exemplo, confundindo o Léo Pinheiro com o Adelmário, né, a mesma pessoa e tal, e ela põe um para cá, outro para lá e tal. Significa que nem leu, né, não fez ali o rigor analítico das provas e contraprovas, né. E aí diz que em qualquer hipótese, porém, conviria ao PT seus satélites, satélites é a esquerda, né, os movimentos sociais, os outros partidos de esquerda e tal, buscar uma falta de respeito, né, isso é nojento, asqueroso, é a mídia, né, máfia, gente nojenta, a falta de respeito, né, a falta de ética, a ética é isso, é respeitar os outros, não tem ética nenhuma, o negócio deles é fazer negociatas atrapalhadas e tal, né. Conheço esse cartel muito bem. Diz que buscar PT e seus satélites conviria, né, buscar uma pauta mais substantiva que a defesa cega do cacique inelegível. Olha a falta de respeito, falta de ética. Defesa cega. Quem é cego aí? Eu não sou cego. Aqui, eu leio, estudei, pesquisei e tal. Né, tem aqui o Aurélio Pérez, que não está aqui, acabei de escrever a biografia dele, foi deputado, enfrentou a ditadura. Cego aqui não vou nem falar quem que é cego. Deixo para vocês tirarem as suas conclusões. Em qualquer hipótese, porém, conviria ao PT, está dizendo aqui, esta é uma página a ser virada na agenda nacional. Vamos virar a página, deixa o Lula lá preso, né, a esquerda esquece, vocês são corruptos mesmo, vocês roubaram, né, vocês estão apoiando a corrupção em Atibaia, no Triplex, não sei, na Petrobras, não sei mais o que, tal. Sim, os autos aí e tal, as coisas, as provas concretas, né, o Caixa 2, que é Lava Jato, vamos esquecer tudo isso? Vocês estão propondo uma anistia, né, tudo isso? Não, eu não aceito, não. Eu quero saber, cadê o Caixa 2 da Petrobras que a Lava Jato varreu para debaixo do tapete com a conivência de vocês? Cadê as provas de Atibaia? Cadê as provas do Triplex? Eu quero saber. Vou ficar aqui falando indefinidamente, enquanto deixarem eu falar e eu conseguir falar. Vou cobrar. Não tem nada, vai virar página coisíssima nenhuma. Vocês que virem a página de vocês aí. Problema de vocês. Eles querem virar a página, porque tem um editorial do Globo hoje defendendo, né, uma outra reforma trabalhista. Eles não estão contentes com a reforma que eles já fizeram, restituindo, rasgando inclusive a Lei Áurea, né, restituindo a lógica do escravismo e tal, né, que a proclamação da República, da abolição, então, rasga tudo isso, que isso tudo foi sintetizado na Revolução de 30, né, esses saltos civilizatórios, a abolição, a independência, a república, criou a CLT, a estrutura sindical, a estrutura partidária, etc. e tal. Eles estão propondo revogar tudo isso, com a reforma que eles estão propondo aqui, e simplesmente esquece, vira a página. Vamos voltar lá para, né, o começo do século XX, final do século XIX, e a gente vira a página, vira para lá, vira a página, esquece o século XX, tudo que foi lutas, né, o século XXI e tal, e vamos voltar para o século XIX. A Folha e o Globo, ligando a Folha com o Globo aqui, né, e fala que da Previdência, que agora os jovens que vão entrar agora no mercado do trabalho, com a tal da carteira verde e amarela, aí, né, é a informalidade que o Bolsonaro falou, né, que a Previdência não pode mais depender do Tesouro, né, tem que ser a capitalização, quer dizer, como se eles fossem acionistas de uma empresa, vão aplicando ali em ações e tudo mais. Aí no final que diz o seguinte, o final aqui é uma beleza, né? Que o editorial termina aqui atacando a CLT, diz que a CLT não presta para mais nada, né, tem que ser revogada na íntegra e tal. Aí diz aqui que os jovens que vão entrar no novo sistema têm a opção de entrar no velho sistema seletista, com direito a sindicato, caso a pessoa opta se filiar a um, acesso à justiça do trabalho, etc., porém com baixa oferta de emprego, ou entrar no regime aí sem direito nenhum, né, semi-escravagista aí da carteira verde e amarela, se quiser que faça a sua previdência privada, sem acesso à CLT, sem acesso ao sindicato, sem acesso à justiça do trabalho,
Aí o Globo encerra dizendo o seguinte: cada um que decida. Isso aí. O Estado vai cuidar da bufunfa, da ciranda financeira. Vocês, patoleia, vocês voltam a ser escravos. Está aqui, escrito aqui. Né? Liga a política com a economia e a gente chega à conclusão do sentido do golpe, do que significa o avanço da extrema-direita. Peço de novo a compreensão de vocês aí pela limitação aqui do áudio. Né? Peço inclusive desculpa ao pessoal e ao PT pela ênfase, mas vocês mereceram. Né? Vocês fizeram um papelão aí. Né? Desculpa aí se eu avancei um pouco aí na indignação, mas reitero aqui que eu espero que a gente supere isso e a gente tenha uma compreensão mais larga, mais concreta do que significa esta conjuntura. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.